Tem que demandar okay. Tá bem? Para você, amigo conectado no Jornal Zenorte, falamos ao vivo agora dos estúdios do Jornal Zenorte. Hoje você acompanhando desde o início da manhã nossa cobertura, né, hoje da sessão legislativa, os bastidores políticos, né, da cidade de Sorocaba, todo o processo ali de votação, que depois foi retirado de pauta do terreno do BRT, os projetos da Câmara Municipal, e agora à tarde, recebendo especialmente aqui nos estúdios do Jornal Zenorte, a nossa vice-prefeita Jaqueline Coutinho, Jaqueline, que hoje veio aqui para falar dessa situação toda do ambiente político, desses processos judiciais, também da candidatura dela, de como ela está vendo o cenário de Sorocaba e do seu próprio futuro político, futuro como pessoa. Jaqueline, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Zenorte. Uma boa tarde. Boa tarde, Lincoln. Eu agradeço o convite aqui da equipe, agradeço a todos do Zenorte, boa tarde ao público do Zenorte. E a gente está saindo agora da campanha, né? Como candidata a deputado estadual, tivemos uma votação expressiva, foram 30 mil votos. Eu agradeço imensamente a confiança das pessoas, imensamente a minha equipe que me ajudou muito, os colaboradores. E agora retomando, né, o meu mandato, eu me afastei em 16 de agosto, sem subsídio, não havia previsão legal, nem determinação legal para que eu me afastasse, nem que interrompesse o meu pagamento, mas eu achei que isso era necessário, até porque a gente tem que ter um discurso e a prática deve ser igual, né? Então vamos lá, me afastei e retornei agora segunda-feira. Então foi um pequeno período aí afastada, né? Mas período intenso, acredito, pela campanha eleitoral, né? Uma campanha que esse ano todos os candidatos, né, que a gente conversou, que passaram pelo Jornal Zenorte, eles sempre falavam que, por ser uma campanha mais curta, ela foi mais intensa, né? Exato. A senhora, primeira campanha como, vamos dizer assim, como candidata a cabeça, a senhora já participou de uma campanha como vice, mas agora como sendo seu nome, né? Exato. Como foi essa experiência para a senhora nesse mês e meio aí de campanha? Bem, de início, eu quero dizer que não existia a intenção, eu já tinha até me manifestado na imprensa nesse sentido, de que eu saísse candidata a deputada. Porém, houve um interesse, até um pedido do próprio partido, dos vereadores da região, dos vereadores do PTB, de lideranças políticas, que achavam importante que nós participássemos dessa campanha e acabamos cedendo, participamos. De fato, foi uma campanha muito intensa, 45 dias, né? Eu até então não havia participado sozinha de uma campanha. Em 2016 eu integrava a chapa do prefeito Crespo, então candidato, e então a gente foi uma experiência muito interessante, Lincoln. Por quê? Porque ao longo da campanha eu fiz aquilo que eu gosto de fazer, que é me integrar com a população, é fazer o que eu fazia na polícia, né? A gente tinha um contato muito próximo com as pessoas, seja na delegacia da mulher, nos distritos policiais, na delegacia de idoso, que funcionava no 3º distrito e eu trabalhava lá. Então, eu pude acompanhar de perto, sentir as aflições, os anseios da população, porque quando nós íamos nos bairros, nas comunidades, nas entidades, fazíamos reuniões, as pessoas que confundem, de certa maneira, quais são as atribuições de um vereador, quais são as atribuições de um deputado estadual, quais são as atribuições do executivo. Então, a gente recebia essas demandas. Então foi possível, ao longo desses 45 dias, a gente formar um arcabouço de demandas populares de Sorocaba, né? Que eu pretendia agora poder, diante de tudo o que a gente recebeu, de todas as informações, de todos os pedidos, as solicitações, eu pretendia trabalhar diretamente junto ao Executivo e às secretarias, todas elas, para que a gente pudesse viabilizar, evidentemente, na medida do possível, aquelas demandas.
Então, vamos começar a conversar sobre isso, né? Sobre essa participação no executivo, toda essa situação que envolve o nome da senhora, e é por isso que a gente recebe aqui com muita alegria a senhora nessa tarde, para esclarecer. O Jornal Zenorte, cumprindo seu papel de ouvir todos os lados, né? Assim como fizemos semana passada também com relação a outro processo, nesse caso de uma denúncia que a senhora fez, o caso do diploma, né? E foi lá que tudo começou, né? A senhora tomou posse como prefeita, né, numa viagem do prefeito Crespo, e averigou uma denúncia que recebeu por telefone de uma situação irregular, e a partir daquele momento, né, parece que tudo, que desandou toda a relação que a senhora tinha ali no governo municipal, né? Então, para relembrar, pedindo que os amigos que nos assistem agora também curtam, compartilhem, enviem suas perguntas, para relembrar essa primeira situação. Qual foi o caso que chegou para a senhora? Como tudo começou, essa situação? Bem, eu vou ratificar o que eu já falei, acho que centenas de vezes, né? Acho que em torno de abril do ano passado, eu recebi uma denúncia anônima no meu celular, constando lá no display do celular, desconhecido. Era uma voz masculina que dizia que uma determinada assessora, ela tinha usado o diploma falso do ensino médio, que na minha época era colegial, né? Isso, ou colegial. que esse diploma, enfim, que esse diploma era falso. E ele estava passando essa denúncia porque eu, como policial, como delegada, deveria mandar apurar isso aí, investigar isso aí. Eu ainda retorquei falando, olha, isso aí deve ser repassado para os órgãos competentes, mas de qualquer forma, já que chegou até mim, eu vou repassar. Repassei na época para a corregedoria, para o secretário de governo, e foi iniciada uma sindicância que durou 2 dias, uma sindicância, não é nem sindicância, é um procedimento administrativo no âmbito da Corregedoria Geral do município. Em 2 dias eles terminaram essa apuração e chegaram à conclusão que não procedia aquela denúncia anônima. Bem, tudo bem. Passado um mês e pouco, novamente no meu celular, a mesma voz masculina, houve uma ligação com a mesma voz masculina, e dessa feita, essa pessoa, esse indivíduo falava, olha, a senhora não investigou direito, como se coubesse a mim investigar, ou me imputando uma certa desídia, né? Por quê? Porque a tal assessora, ela não tem o diploma de ensino médio, é falso, porque ela nem concluiu o ginásio, o ensino fundamental. Bem, diante disso, ouvi novamente e eu pensei, bom, nós já tivemos um procedimento, né? Eu, como delegada de polícia, e principalmente como agente pública, eu tenho que zelar por aquilo que compete a um agente público, que era verificar se aquele fato estava ocorrendo, porque se estivesse ocorrendo, estaria ocorrendo uma lesão ao erário e estaria ocorrendo um ilícito. Diante disso, o que eu fiz? O que eu faço muito bem, modéstia à parte, que eu fiz durante 28 anos como delegada de polícia, investigar. Dentro daquilo que a administração ou os princípios administrativos me conferem. Fui até a escola de nível superior, a faculdade, constatei que realmente essa ex-assessora, ela tinha concluído o nível superior, não lembro nem em que curso, mas como a dúvida não era com relação ao curso superior, era com relação ao ensino médio, eu pedi que me apresentassem a cópia autenticada, ou não, a cópia que eles tivessem do certificado de ensino médio. Eles me apresentaram, não era uma cópia autenticada, mas enfim, olhando, eu achei estranho pela experiência que a gente tem no âmbito policial e por ter trabalhado em vários inquéritos de falsidade documental. E vi que esse diploma, que teria sido expedido pelo Colégio Brasileiro de Pós-Graduação e Cobra, era a sigla, do Rio de Janeiro,
ele tinha algumas especificidades que chamavam atenção. O diploma foi expedido, publicado e registrado no mesmo dia. Isso não ocorre no Brasil, a não ser em situações excepcionalíssimas a pedido de um órgão ou por determinação judicial. Não assim, normalmente. Isso me chamou a atenção. Eu falei, não, no Brasil não existe isso. Expedir, publicar e também os carimbos atrás. Eles tinham uma certa, um viés de fraudulentos. Enfim, diante disso, ainda assim, eu falei, bom, mas houve apresentação desse diploma ou da cópia dele para a faculdade. Fui verificar a outra denúncia que seria no tocante ao ensino fundamental. Fui até a diretoria de ensino e constatei pela plataforma GEDAI, que é uma plataforma oficial da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, e que ela tem a relação de todos os alunos de escola pública ou particular que tenham concluído o ensino fundamental, o ensino médio. E ficou caracterizado pela pesquisa nessa plataforma GEDAI que a ex-assessora ela tinha concluído o 6º ano, não tinha concluído o 7º, 8º, hoje 9º ano. Na época devia ser 7º e 8º. Enfim, se uma pessoa não conclui o ensino fundamental, obviamente ela não pode postular a etapa subsequente, o ensino médio. Então não dá para dizer, bom, eu sei que eu não concluí, se eu não concluir, eu tenho que concluir primeiro para poder fazer a etapa subsequente. Fora o que a escola, também me informei na própria diretoria de ensino que essa escola cobra, que teria expedido o tal diploma já de antemão suspeito, que eu só vi a cópia, ela já tinha sido investigada e não tinha autorização para ministrar cursos EAD no estado de São Paulo desde 2006. E o diploma era de 2007. E muito menos cursos de ensino fundamental. Muito menos, né? Bom, diante disso eu apresentei, eu chamei a assessora, expliquei, olha, a situação é essa, tal. Houve um destempero por parte dela, daí isso foi propagado, houve uma reunião, daí nós sabemos que o que aconteceu, né, que resultou na minha em toda aquela situação muito desagradável. É essa história, né, que a gente gostaria de lembrar aqui para o amigo do Jornal Zenorte, porque realmente neste momento, né, em que houve aquela confusão, logo na sequência a gente teve como é que pode dizer, o Jornal Zenorte cobriu uma retaliação, né? A gente cobriu uma coletiva de imprensa, o prefeito convocou, o Jornal Zenorte estava presente e ele fez uma série de denúncias à senhora, que é o que deságua agora nessa investigação do Ministério Público, né? Aquelas denúncias que a senhora usaria um funcionário do SAI, até usando uma expressão jocosa, injuriosa. Isso, que é o marido de aluguel. Né? Como que a senhora, primeiro relembrando aquele momento, como a senhora recebeu essa denúncia, né? Ali no momento, naquele momento, Jaqueline, vice-prefeita, que tinha feito toda uma campanha junto, tinha corrido a cidade junto, recebeu aquela denúncia do prefeito municipal. Em primeiro lugar, quero deixar claro que esse comissionado, que trabalhou durante 20 e poucos dias, por minha indicação, porque ele próprio, o prefeito, você pode indicar 3 pessoas, eu indiquei para ele trabalhar na prefeitura. Como ele não tinha um nível superior, ele e outro funcionário indicado pelo prefeito, foi Anel, se não me engano, eles foram, por deliberação do prefeito, eles foram para o SAI, porque lá teria cargos de ensino médio, né, de nível médio, não de ensino, de nível médio. Bem, então, esse funcionário, ex-comissionado, ele, durante o horário de almoço, eu combinei com ele, e pagando sempre, para quê? Com o meu carro, com o combustível que eu colocava no meu carro, do meu bolso, evidentemente, nem poderia ser o contrário,
que ele pegasse o meu filho na escola, o Irapuru, meu filho e um coleguinha. Por quê? Porque eu, como delegada de polícia, e já na condição de vice-prefeita, evidentemente eu não poderia permitir que meu filho ficasse sujeito a pessoas desconhecidas ou que não fossem da minha confiança, porque ele era, evidentemente. Meu pai conhece o pai dele há 15 anos, né? Ele trabalhava como autônomo, mas eu pagava nesse horário. Qual era o horário? O horário que ele saía para o almoço. Que eu, no meu horário de almoço que eu tenho, as pessoas têm o seu horário de almoço, é um horário previsto, né, legalmente, que não pode ser usurpado do empregado. Eu combinei. Você tem condições de pegar o João, meu filho? Sim, tenho condição. Então, por isso, você pega o seu carro, ou vai até a prefeitura, pegava o meu carro, que era um Etios, ou vai até a casa do meu pai pai obviamente conhece, e pega o carro do meu pai, onde o que for mais rápido para você poder se desincumbir dessa tarefa. Por isso eu vou te pagar R$20 por esse trabalho no seu horário de almoço, né? Então ele não fazia de graça, nem a troco de trabalho, de serviço, né? Para ser comissionado, evidentemente. Eu pagava porque eu fiz a conta que seria o correlato a um Uber, né? Seria o Uber, porque já que está usando o meu carro, o meu combustível, seria uma corrida de Uber. Bem, isso todo mundo sabia, nunca foi ocultado, nunca foi algo escuso, escondido, porque é lícito, porque é legal. O prefeito sabia, os assessores sabiam, a prefeitura inteira sabia, mas eis que essa denúncia, essa acusação, essa imputação surge depois que eu fiz a denúncia com relação à ex-assessora. Até então não havia nenhum problema, depois passou a ser um problema. Bom, daí houve uma coletiva que eu nem assisti nada, fiquei sabendo por pessoas amigas do teor dessa coletiva, não fui checar, mas enfim, daí gerou todo esse problema. O que aconteceu? No ano passado, ele representou para que houvesse uma ação civil pública por improbidade e até por assédio moral em relação à ex-assessora. Né? Só que, veja bem, assédio moral, não era nem assédio moral, acredito que fosse injúria. Ele fez essa representação e encaminhou para a delegacia seccional. O delegado seccional não vislumbrou de início fato criminal, porém encaminhou para o Ministério Público, pois que eventuais atos de improbidade, né, que ele entendia que eu pratiquei em relação ao famigerado, inclusive essa expressão marido de aluguel, além de jocosa, injuriosa, ela é sexista, ela é machista, né? Como se a mulher precisasse de um marido de aluguel e não de um funcionário que preste serviços. E a senhora não considera até que esse uso dessa expressão, na época era algo que a gente ouvia também, ela pode ter até uma conotação não só sexista, mas também sexual, quer dizer, de tentar atacar a moral. Exato. Inclusive os meus pais falavam isso: Jaqueline, você deveria tomar uma providência, porque isso macula a sua honra, né? Não só a sua, como a do próprio rapaz, que é casado, que tem família. Mas a situação virou de extrema turbulência, clamor, que eu acabei não enveredando por esse caminho. Por quê? Porque daí houve isso aí, voltando só, ele representou para que fosse instaurado o Ministério Público local, à época entendeu que não existia razão para me processar e arquivou. Estranhamente, sei lá, em janeiro desse ano veio uma decisão ou uma determinação de São Paulo para que houvesse os inquéritos civis, que eu respondi ao longo desses meses, para apurar eventual improbidade e assédio moral com relação à ex-assessora. Esses inquéritos, um deles gerou a representação por ação civil pública por parte de um órgão do Ministério Público e agora a denúncia com relação à falsidade ideológica e crime de responsabilidade, que eu vim a saber, na realidade, pelo WhatsApp que me mandaram, que já estava no site do TJ. Né? Não fui citada formalmente, então o prazo ainda não corre. Obviamente eu vou tomar todas as providências para rebater essa denúncia. Né? Isso me causou, assim, até porque, Lincoln, veja bem, eu
trabalhei 28 anos como delegada e 4 anos na Secretaria de Justiça como oficial de justiça. Nunca eu sofri qualquer punição, qualquer investigação, qualquer procedimento administrativo, certo? E hoje, infelizmente, eu me vejo jogada, né, nessa situação de com conotação criminal, inclusive. Eu que fui uma delegada de polícia que sempre primei e primo, sim, pela legalidade e moralidade. Embora eu tenha visto ontem no Facebook uma manifestação aí de uma pessoa querendo dizer, até de forma jocosa, irônica, sarcástica, querendo dizer que eu estou sempre sofrendo um processo, então essa aura de legalista que eu tenho, ela cai por terra. Não, não cai por terra. Quem me conhece, quem trabalhou comigo sabe muito bem disso, e vou mais adiante, Lincoln. Analisando a denúncia, nós temos que ser bem práticos. Hoje, temos uma denúncia, até uma ação civil pública que foi proposta em face da minha pessoa e de outras 2 pessoas, o próprio ex-comissionado e o diretor do SAI, mas essas provas foram produzidas no seio do Ministério Público, quando nós sabemos que hoje qualquer procedimento administrativo, ele admite e deve encampar o princípio da ampla defesa e do contraditório, mas isso não me foi oportunizado. Isso é importante dizer, né? Como a sua defesa nesse processo, porque na verdade as pessoas que nos acompanham agora, a gente tem 2 momentos, 2 inquéritos que estão correndo, né, do Ministério Público, uma ação civil, sim, e essa ação criminal. A denúncia, né? Que é uma denúncia, né? Então, quer dizer, a denúncia foi apresentada, então muita gente se confunde acreditando que a senhora tenha sido condenada. Sim, não. Já, né? E essa foi uma ação apresentada. Como foi a defesa? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, ela já se defendeu, e aí a decisão já foi contrária, então tem culpa. E no caso, a senhora conversava com a gente aqui antes dessa entrevista e falava exatamente da falta de oportunidade de se defender nessa acusação. Sim. Em primeiro lugar, nós não podemos nos esquecer que o perfil do Ministério Público é de acusação. Isso aí é um perfil constitucional, um perfil processual, intrínseco ao órgão do parquê, ao órgão do Ministério Público. Então, evidentemente, esse inquérito civil e os inquéritos civis e o próprio procedimento investigatório criminal que tramitou perante o outro promotor, eles tinham uma diretriz, tiveram uma diretriz, né? Uma diretriz no sentido de que os investigados praticaram o crime. Então houve, de certa forma, um pré-julgamento. Por quê? Porque todas as provas que foram coletadas, a despeito de terem sido, nem todas, algumas, refeitas no Ministério Público, vieram do procedimento da Corregedoria Geral do município, que foi instada a atuar pelo próprio prefeito, né? Bom, então essas provas foram carreadas, foram feitas, e dentre essas provas eu requeri, através do meu advogado, que nós ouvíssemos algumas pessoas, produzíssemos outras provas para que o Ministério Público pudesse ter uma visão mais ampla do contexto fático. E assim teríamos um contexto probatório mais justo, mais equilibrado. Por quê? Porque, como eu disse, a própria feição do Ministério Público de fiscal da lei, custos legis, mas efetivamente no sentido de acusação, né? A função investigatória, inclusive, constitucionalmente, ela é conferida à Polícia Civil, artigo 144, parágrafo 4º da Constituição. Então, não me foi, embora eu tenha solicitado, requerido oitivas, provas, eu não pude fazer porque não houve autorização por parte do Ministério Público, e eles se embasaram em relatórios, em depoimentos, que obviamente depoimentos de funcionários que trabalhavam no SAI,
e também de pessoas que deram depoimento e o relatório também de entradas e saídas do tal comissionado, mas enfim, tudo isso foi produzido e foi feito vamos dizer, um direcionamento de consequencialismo. Por exemplo, se você for analisar a denúncia e for analisar todas as provas, é mais ou menos assim. Se supondo que o ex-comissionado tenha entrado todas as vezes que consta do relatório no condomínio, ficando sei lá quantas horas, quando deveria estar trabalhando no SAI, de fato, já que ele era funcionário do SAI, e a quem competia a fiscalização era ao superior imediato e imediato do SAI. Não eu. Ele não trabalhava comigo e muito menos para mim. O que ele fazia para a vice-prefeita? No horário de almoço, ele buscava o filho da vice-prefeita e levava para o condomínio. Era isso que ele fazia. Inclusive, trabalho que a senhora pagava... Que eu pagava R$400 por mês e era no horário de almoço dele. Mas isso acabou sendo ampliado. Por quê? Definitivamente existem relatórios, isso é real, relatórios de que o ex-comissionado entrava à tarde, mas esses relatórios também, eles devem ser comparados com outros relatórios que eu já tenho em mãos. Eu já estou fazendo essa investigação, né? De forma evidentemente oficial, né? A forma técnica de investigação que deve ser feita. Então, supondo que esse comissionado ele entrasse em todos os horários que consta dos relatórios no condomínio, partiu-se do pressuposto, da premissa, da conjectura, da ilação que ele entrou no condomínio, estava prestando serviços ou a vice-prefeita, que nunca precisou de serviço de ninguém, à tarde, né? Ou ao pai dela, porque um determinado vigilante diz que via o carro dele na frente da minha casa ou na frente da casa do meu pai, o que não é verdade. Certo? Ele próprio, o investigado, o ex-comissionado, fala que ele ia visitar amigos, porque conhecia muita gente, ele trabalhou no condomínio muitos anos como autônomo, fazendo pintura, jardinagem, sei lá o que, então, e também tinha os seus trabalhos como autônomo lá no condomínio, mas não. Qual foi o entendimento do Ministério Público? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, nós operadores do direito. O direito penal, ele não admite a responsabilidade objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? É aquilo que bom, se aconteceu esse fato, é devido ao fato antecedente, a se admitindo conclusões, ilações, conjecturas. Então, essa é a responsabilidade penal, né? Ele entrou, com certeza ele foi lá. Por quê? Porque ele tinha um cartão que o pai dela deu, o prestador de serviços. Então, tudo é conjectural, ilações, sem comprovação cabal. Então, a senhora comenta sobre isso e a gente durante essa semana saíram essas investigações, muitas notícias, né? E o que causou estranheza, né, para quem acompanha a cena política, e agradecendo, lógico, a todos os amigos que nos acompanham, que nos assistem agora, a gente estranhou, na verdade, que o próprio Ministério Público concedeu assim, as informações e entrevistas até para comentar esse caso da senhora, que é um caso assim, que ocorre logicamente o inquérito, ocorre a investigação, mas a senhora acredita que houve uma divulgação exagerada desse fato? Eu não sei se houve uma divulgação exagerada, mas houve uma divulgação. Normalmente o Ministério Público se abstém de fazer, de dar entrevistas, de dar publicidade. Isso não é algo comum, né? Dentro da estrutura do Ministério Público, mas independentemente disso, porque não é ilegal, obviamente, se o promotor quiser, ele pode conceder entrevistas.
É interessante que ontem à noite, analisando a denúncia, a gente vê que ele denunciou a vice-prefeita e foi dado muita ênfase, né, à vice-prefeita, ao ex-comissionado, ao diretor do SAI. Só que lendo a denúncia, eu, como delegado de polícia, estranhei que consta que houve uma falsidade da portaria de nomeação e exoneração do funcionário. Quer dizer, e isso meio que não foi que deveria ser. Imaginem a falsidade, porque foi feito um grafotécnico com a assinatura do diretor do SAI, dizendo, o grafotécnico, esse laudo, comprova que a assinatura das portarias não é dele. Mas você imagine, portarias que teriam sido expedidas dentro de um órgão público municipal, de uma autarquia, e isso não foi devidamente investigado. Houve uma denúncia e esse fato consta da denúncia mais ou menos assim, que pessoa desconhecida, ainda não conhecida, alguém teria falsificado a assinatura do diretor do SAI. E eis que surge uma denúncia sem que se aprofundasse em algo tão importante quanto isso. Descobrir quem efetivamente falsificou a portaria. Quer dizer, se alguém falsificou de Fábio, pode ter falsificado de muitos outros. E se alguém falsifica uma portaria, pense, de nomeação e de exoneração, imagine qual segurança jurídica os documentos que tramitam nessa autarquia têm. Só para lembrar, essas portarias normalmente elas são publicadas, inclusive republicadas na imprensa oficial, né? Vão para a internet. Realmente é uma denúncia que partiu grave. E a senhora comentando dessa investigação interna, me faz lembrar aqui do papel da Corregedoria Municipal. Pois é. Que a senhora acionou a Corregedoria, disse agora há pouco para a gente que ela demorou 2 dias para fazer a primeira investigação, né? E depois ela fez... Ela fez durante 2 dias e se chegou à conclusão que o diploma era regular. Era verdadeiro, né? E depois a senhora comentou com a gente já que a Corregedoria fez novamente um processo, que foi esse que resultou numa denúncia do SAI, diz inclusive em material enviado à imprensa pela própria prefeitura, que o SAI abriria denúncia contra a senhora, indicado pela Corregedoria. A senhora foi ouvida pela Corregedoria do município? Eu nunca fui ouvida pela Corregedoria do município, nem na questão eu não vou nem utilizar essa terminologia, que é extremamente desagradável, injuriosa, do ex-comissionado, que teria prestado serviços particulares para vice-prefeito ou seus familiares, segundo essa imputação absurda, e nem no procedimento com relação à ex-assessora. Até hoje eu não fui ouvida. Eu que levantei todos os fatos esses que culminaram no indiciamento, na denúncia pelo próprio Ministério Público e hoje na condenação. Fatos que não são fatos que surgiram do nada, né? Não é uma perseguição, é um fato cabal, não é uma ilação, não é uma presunção. Tudo documentado, comprovado, né? A senhora fez todo esse procedimento, né? E o procedimento da sua denúncia, né? O procedimento inicial, vamos dizer, de tudo isso, semana passada teve um andamento com a vara da Fazenda Pública aqui de Sorocaba, o doutor Valmer, né? De Freitas, que concedeu aí a sentença e já condenou, inclusive, essa prática do diploma, a ex-assessora e tudo mais. Nós, inclusive, a ouvimos aqui no Jornal Zenorte. Agora, no seu caso, assim, as pessoas comentam muito que houve aí uma exploração política, foi uma ruptura política contra a vice-prefeita, que depois chegou ali numa situação da Câmara Municipal, chegou a assumir o governo, alcançou projeção, né? Assim, um governo que foi
vamos dizer assim, reconhecido como de paz, né? de realizações, naquele curto período, né? Foi 43 dias. 43 dias. 43 dias. Nós tínhamos um secretariado pluripartidário, né? Pessoas, os mais competentes dentro das suas áreas, né? Todos dentro das suas áreas técnicas. E até hoje a gente ouve falar assim, e agora vendo isso, que a senhora passou, depois de ter saído do cargo de prefeita, né, ter voltado a ser vice, houve ali uns 2 meses ali de aparentemente bom relacionamento, e depois voltaram aquela situação de que a senhora não conseguia desempenhar funções como vice-prefeita, né? Há um entendimento jurídico, né, até legal, de que o vice-prefeito ele não tem um papel formal, né, funções executivas, vamos dizer assim, que seria apenas um cargo de expectativa, né? Quer dizer, o vice-prefeito é aquele cara que está ali no banco de reserva esperando o titular ter algum problema ou se ausentar. Mas no caso da senhora, a senhora tinha funções desde a campanha, né, a prefeitura, a senhora tinha indicadas funções no governo. O que aconteceu para ter esse desgaste? Foi apenas aquele caso? Ou a senhora acha que tem mais coisa aí? Quer dizer, essa projeção que a senhora conseguiu, ou talvez alguma análise de traição por parte do prefeito naquele movimento todo ali do impeachment? Veja bem, durante a campanha foi alardeado, propagandeado, inclusive durante a propaganda eleitoral, que eu seria a vice-prefeita mais atuante. Competência, modéstia à parte, eu tenho. Vontade de trabalho também. Nós, de fato, desempenhamos várias tarefas e, inclusive, eu vou aproveitar esse momento para fazer um apelo aos nossos vereadores. Veja bem, nós temos uma lei orgânica do município que não prevê atribuições ou funções para o vice-prefeito. Eu não estou pensando em mim porque eu já estou no curso do mandato, mas para os próximos, para que haja uma emenda a essa lei orgânica, uma alteração que preveja legalmente, dentro desse instrumento normativo que é a lei orgânica, a atribuição para os próximos vice-prefeitos. Muitos municípios não contêm, e isso causa um problema, inclusive para o Poder Judiciário, porque muitos vice-prefeitos passam por situação similar ao que aconteceu comigo, e eu acho mais do que saudável a previsão de atribuições, não só saudável, como imperioso que haja, porque vejam bem, se a gente for pensar que é um cargo expectante, ou seja, o vice-prefeito só assume nos impedimentos do prefeito ou em missões especialmente designadas, ele estará recebendo sem a obrigatoriedade de desempenhar função alguma. Então ele pode ficar ao longo de 4 anos recebendo, ou seja, ele deveria ter uma contraprestação, né? Eu recebo, mas eu trabalho, né? E eu acredito que isso seja um anseio da população. Então fica aí a sugestão para os vereadores para analisarem a possibilidade de alterar a lei orgânica até para coadunar com aquilo que deve ser o pressuposto para uma boa administração. Prefeito com atribuições e o vice-prefeito com suas atribuições, já que ele recebe por isso. A senhora veio, então, de passado esse período, a senhora se candidatou agora, recentemente, a deputada estadual, veio de uma eleição com 30 mil votos. Passada essa eleição, é uma votação expressiva, a senhora foi a 3ª candidata mais votada a deputada estadual da nossa cidade, né? Passada essa eleição, começam a surgir essas notícias e inquéritos contra a senhora. A senhora acredita que, de alguma forma, isso já possa ser um início antecipado da corrida eleitoral de 2020? Quer dizer, a senhora se colocando como uma política influente, né? Depois dessa eleição, tendo reafirmado essa influência que a senhora já teve na popularidade como prefeita e agora com essa tradução dessa popularidade nesses 30 mil votos,
A senhora acredita que isso possa ser uma forma de diminuir ou de tentar minar essa personagem política que é agora Jaqueline Coutinho? Olha, eu, como cidadã, eu espero que não. Porque nós, que somos partidários sempre do Estado Democrático do Direito, da liberdade do cidadão de agir conforme a sua consciência e se responsabilizar pelos seus atos, e principalmente do princípio de cidadania, que deve vigiar no sentido de que a população quer o melhor, e seja o integrante do legislativo, seja o integrante do executivo, ele deve pugnar, ele deve trabalhar pela democracia. Jamais usando de artifícios, usando de beiradas, usando de subterfúgios para chegar aonde ele quer. Então, se isso ocorre, eu vou ficar extremamente desesperançosa com relação a algumas pessoas que porventura estejam agindo assim. É algo muito triste, porque nós, você é bem mais jovem que eu, mas eu venho de uma época, né, e de uma formação intelectual e moral que nós entendemos que nós temos que ser o mais transparente possível, né? E não sabemos, temos aí 2020, a Jaqueline vai ser candidata? Não sei. Ela pode apoiar alguém. E com certeza, se eu apoiar, eu vou apoiar o melhor. O melhor, porque o melhor pensando dentro da minha concepção de trabalho, da minha formação moral, da minha formação de cidadania. O mais competente, o mais técnico, a pessoa que reúna melhores condições de traduzir os anseios do povo em políticas públicas. A senhora comentou agora, né, que não pensa, ainda não sabe se vai ser candidato ou não. Queria voltar a esse processo todo, né? Em algum momento, a senhora, nesse momento, com todas essas acusações, sempre a impressão que se tem é que há vamos dizer assim, uma estrutura muito grande combatendo a vice-prefeita, né? E a vice-prefeita está ali no gabinete dela. A senhora comentou a situação isolada, né? Sem assessores, sem função designada, né? A senhora pensou em desistir em algum momento? Pensei o ano passado por 2 vezes, quando sofri toda aquela perseguição, quando eu fui escorraçada da prefeitura, embora detentora de mandato, que eu ainda detenho, evidentemente, fui escorraçada quando eu estava absolutamente correta. Hoje temos aí todo esse processo que confirma que a minha atuação foi dentro daquilo que se esperava de um agente público, né? E os fatos não eram levianos, não foram levantados do nada, né? Mas enfim, depois disso eu tive a minha sala com a fechadura trocada. Também, na sequência, eu tive que ingressar com mandado de segurança. Aí um abraço ao Dr. Márcio Rogério Dias, que foi meu advogado, extremamente competente, que ingressou com mandado de segurança, que me possibilitou retornar à minha sala. Quando eu retornei, os meus pertences pessoais, livros, computador, laptop e outros objetos, todos estavam encaixotados. Eu própria tive que desencaixotar. E também, quando eu retornei, foi colocado um GM, hoje já era assessor do prefeito, ele estava na minha sala com uma mesinha ao lado da minha. E a minha liberdade geral, minhas liberdades constitucionais de manifestação, de intimidade, de privacidade foram tolhidas, porque esse indivíduo ele não saía da sala para absolutamente nada. Se eu quisesse ligar para os meus filhos, para os meus pais, se eu quisesse receber alguém, eu tinha esse indivíduo GM que ficava ao lado, em desvio de função, né? Ele estava lá me monitorando.
superado isso, que ainda não tinha sido superado, também eu não podia mais fazer reuniões na minha sala, nem meus pais eu podia receber na minha sala, apenas na sala de espera. Isso foi publicado, foi uma situação absurda, enfim. Daí nós sabemos o que aconteceu, o prefeito foi cassado, eu assumi, daí ele reassumiu, tudo isso dentro daquilo que a democracia permite. Democracia, das liberdades individuais com responsabilidade. Então, eu não me arrependo de absolutamente nada e respeito absolutamente todas as determinações do judiciário, né? Obviamente, se eu não aceitar, eu devo respeitar e contestar no plano estatal, judicial. Os mesmos há 4 meses, eu possa desempenhar atividades inatas ao vice-prefeito, porque eu tenho estudado muito. Embora o princípio da simetria da Constituição em relação à lei orgânica, a nossa lei orgânica seja omissa com relação referente às atribuições do vice-prefeito, prevê-se na jurisprudência e na literatura, na doutrina como um todo, que independentemente da situação expectante, assumir nos casos de ausência ou de impedimento do prefeito ou em missões especialmente designadas, o vice-prefeito deve auxiliar na administração. Essa é a essência do vice-prefeito. Tanto o é que hoje, quando você vai votar, aparece a figura do prefeito, a foto do prefeito e do vice-prefeito como integrantes da mesma chapa, né? Então, evidentemente, esse é o contexto jurídico que autoriza e, na realidade, até prevê de uma forma não só consuetudinária, costumeira, mas prevê que o vice-prefeito que recebe subsídio deve atuar. A gente tem aqui, até em Sorocaba, uma história recente, dos anos 90 para cá, uma história de vice-prefeitos que foram bastante atuantes, né? A gente pode lembrar aqui, delegado de polícia como a senhora, Dr. José Ailton, um abraço para o Dr. Zé Ribeiro, o vereador Martinez foi vice-prefeito, né? Geraldo Caiubi, a doutora Diva Prestes, né? Então foram alguns, da doutora Edith recentemente, né? Então a gente percebe mesmo que há, né? Isso é fato que o próprio leitor do Jornal Zenorte ele costuma comentar, né, que há uma indisposição nesse caso aí da senhora com o prefeito Crespo, com esse governo. A senhora voltou agora, segunda-feira, a desempenhar a função de vice-prefeito. A senhora tinha sido licenciada sem remuneração, como a senhora nos explicou, para ser candidata a... Opa! Acontece, ao vivo é assim. Assim. É assim. Então eu vou pegar, porque eu não vou conseguir abrir, eu posso pegar sua água? Por favor. Então, a senhora, deixa eu encher aqui para a senhora. A senhora voltou nessa segunda-feira, né, pro cargo de vice-prefeita, assumir, desempenhar a função lá na prefeitura. Como foi essa volta? A senhora conversou com o prefeito? Existe a possibilidade da senhora voltar a desempenhar as funções como a senhora desempenhou no começo do governo, ligadas à segurança, ou ligadas a outras secretarias, enfim? Como que está isso? Bem, eu conversei com ele, estavam presentes o secretário de Relações Institucionais, Flávio Chaves, o secretário do governo, Eric Vieira, e o secretário de Licitações e Contratos, Zuliane. E nós tivemos uma conversa amigável, nem poderia ser o contrário, né? Onde eu expus essa situação e pedi que os meus assessores, não esses, mas que eu pudesse indicar, evidentemente assessores, como ele tem os assessores de confiança, eu solicitava que eu voltasse a ter os 2 assessores nesse número que eu tinha, até porque é do meu interesse, ele sabe do meu perfil, de poder ser um agente político atuante, e principalmente porque
esse é o desejo da população, ver a vice-prefeita que já desempenhou várias tarefas, várias atividades na prefeitura, profícuas, realizadoras, eficientes. A população quer isso, espera isso. Então eu pedi a ele disse que no momento ele não vê essa possibilidade, né, de me restituir os assessores, mas que se eu tiver algum projeto eu posso encaminhar via e-mail para ele. Via e-mail? Via e-mail. A senhora ali no 6º andar do Paço, vice-prefeita, mas ainda assim fazendo encaminhamento via e-mail. Foi o que ele pediu, que encaminhasse via e-mail, e daí vai analisar se, de qualquer forma, ele não atendeu ao meu pedido de retorno de 2 assessores, mas eu espero realmente, pelo bem de Sorocaba, porque independentemente de vaidades, de problemas que ocorreram, mas que devem ser superados de forma profissional, de forma inteligente, de forma amistosa, de forma harmônica, para que Sorocaba não continue nessa disputa que é muito ruim, causa um clima de instabilidade. Eu vejo o que está acontecendo, as pessoas começam a achar que existe o bem e o mal, é algo polarizado, que não é bom para o município, né? Isso revela que o município, que a equipe não está coesa, não está unida, e quem perde? O prefeito? A vice-prefeita? Não, quem perde é a população. Inclusive ontem, né? Hoje a gente, durante toda a manhã, o Jornal Zé Norte esteve na Câmara Municipal, acompanhando a sessão, as extraordinárias, e um boato que começou a surgir na Câmara Municipal é a possível abertura de um novo procedimento, uma nova comissão processante contra o prefeito, ou contra o governo municipal, o prefeito, a vice, para investigar, para analisar aí da parte do legislativo. Vale lembrar ao nosso leitor que foi uma comissão processante que decidiu pela cassação do prefeito Crespo ano passado, e a gente conversava inclusive com o presidente do legislativo, Rodrigo Manga, hoje, né, e ele nos disse, ali a reportagem do Jornal Zé Norte, ele falava que o legislativo ele precisa ser provocado, que ainda não é, mas que são casos realmente graves. O prefeito foi indiciado, né, pela Polícia Civil na semana passada, né, no inquérito, no processo que corre pelo Tribunal de Justiça, porque ele tem essa prerrogativa do foro no governo do Estado. Tendo isso, assim, e a senhora já participando do governo, a senhora foi prefeita, durante o seu mandato foi aprovado o plano plurianual, que é o que rege a administração, a lei orçamentária também anual desse ano. Como a senhora vê o futuro, esse cenário político de Sorocaba para os próximos anos e o futuro da própria administração municipal, né? A senhora, eu lembro que quando assumiu o plano plurianual, que é esse plano que basicamente baliza como a cidade vai funcionar pelos próximos 4 anos, a senhora teve que fazer uma revisão desse plano, mudou indicadores, metas, investimentos. Como a senhora vê essa execução? Quer dizer, esses próximos anos, a senhora vê com bons olhos o futuro de Sorocaba, ou a senhora acha que esse posicionamento beligerante, essa confusão pode atrapalhar esse cenário que estava previsto? Eu parto não gosto de premissas sem alicerce, mas tudo o que concerne, tudo o que é respeitante a luta, conflito, situações beligerantes, sempre alguém vai perder. Certo? Sempre alguém vai perder. Então nós temos aí um plano de governo a ser realizado nos 4 anos, nós temos as nossas equipes, né, lideradas pelos nossos secretários, nós temos servidores públicos municipais valorosos, e eu me ressinto um pouco que às vezes eu percebo que algumas pessoas desmerecem ou desqualificam o servidor. O servidor público municipal é o alicerce da administração, seja de que administração for, no caso municipal, o estadual para o governo do estado, o federal para a União. Bem, é óbvio que temos bons servidores e maus servidores, como temos bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas.
Então, o que nós queremos? Nós queremos trabalhar em harmonia, respeitando as vocações econômicas, o perfil de Sorocaba, atendendo aquilo que é necessário, efetivamente necessário, para a gente poder fazer com que Sorocaba avance, tenha avançado e pode avançar muito mais. Mas respondendo a sua pergunta, é óbvio que quando você está numa situação de conflito, numa situação de disputa, isso faz com que partes ou todo perca. Sorocaba não vai ter nenhum benefício se a equipe, a administração, o governo não estiver coeso. Eu, como acredito o prefeito, nós não podemos pensar no eu, em mim. Nós temos que pensar na população, o que é melhor para a população, deixando de lado vaidades, deixando de lado até picuinhas, deixando de lado conflitos que existiram, isso é inegável, né? Mas nós temos que ser racionais, equilibrados e centrados o suficiente para pensar que já transcorreram praticamente 2 anos, nós temos 2 anos para cumprir aquilo que a gente se comprometeu. Eu acredito que a eleição, ela firma um pacto social, população e representantes, né? População e o chefe do executivo e o subchefe, vamos dizer assim, e o prefeito e o vice-prefeito. Nós temos que efetivamente cumprir aquilo que foi pactuado. É uma questão de responsabilidade, é uma questão de compromisso, é uma questão de honradez. Eu pretendo cumprir integralmente. Não acho, voltando àquilo que você falou, que existe boatos com relação à instalação ou instauração de uma comissão processante. Eu, pessoalmente, eu estou muito tranquila, porque a satisfação maior que eu devo dar é para o público que me conhece, tirando aqueles que são tendenciosos, parciais, né? Ou imorais, que eu não sou. A população reconhece quem é a vice-prefeita. Quem me conhece, conhece quem é a vice-prefeita. E eu entendo que se for necessário instalar uma comissão processante, está dentro da atribuição do legislativo, daquilo que é permitido ao legislativo e principalmente daquilo que a democracia permite. Então é lícito. Eu não me esquivo de absolutamente nada que seja necessário para se mostrar com transparência o que um servidor, que nós somos servidores da população, deve fazer. A gente já está chegando aí a 1 hora de entrevista, né? Passou rápido. Então, já encaminhando para o encerramento, aqui uma pergunta. Jaqueline Coutinho, vice-prefeita, chamada pelo prefeito a trabalhar, a voltar a fazer parte efetivamente do governo, a senhora está pronta? Sem dúvida. Estou pronta porque eu tenho um compromisso com a população que nos elegeu. Então, se eu, por vaidade, por picuinha, por qualquer sentimento negativo ou adverso, eu colocasse o meu sentimento pessoal em detrimento daquilo que a coletividade, sempre a coletividade, o macro tem que ser enaltecido, priorizado. Eu tenho uma obrigação, a obrigação de efetivar o meu mandato, de cumprir o meu mandato e fazer o que for melhor dentro do espírito de harmonia, de solidariedade, de justiça, de legalidade para a população. É um pacto que nós firmamos em 2016. Então, eu não posso permitir que nenhuma situação que não revele o interesse maior, que é a supremacia do interesse da administração e da população, se sobreponha ou fique abaixo por um sentimento mesquinho, eventualmente mesquinho meu.
chamada pelo prefeito, está pronta. Se for novamente, como em 2017, chamada pelo legislativo a atuar, a senhora está pronta também, ou hoje a situação, depois desses desgastes todos, é diferente? Pronta eu sempre estou. Como policial, 28 anos, eu sempre estive em situação de prontidão. O que eu espero realmente, pelo bem de Sorocaba, é que a gente não chegue a esse ponto. Por quê? Porque se a gente quer que Sorocaba avance, a gente quer que a população mantenha a autoestima de uma população alegre, feliz, realizada, integrada, a gente tem que ter uma administração coesa, uma administração voltada para o único alvo que deve existir, que é fazer um governo empreendedor, um governo que traga aquilo que a população espera: geração de emprego, geração de renda, benfeitorias nas áreas de saúde, educação. Eu não gosto nem de falar dessa forma, parece, né, politicado. Benfeitoria na área da educação, saúde, segurança. Não, isso são as benfeitorias traduzidas em políticas públicas, em ações efetivas. É isso que a gente precisa. Por exemplo, eu venho me ressentindo, a gente tem visto agora essa situação de violência que vem aumentando em Sorocaba, e eu, como profissional da Força de Segurança da instituição policial civil que fui, agora em inatividade, e como cidadã, o que a gente quer? A gente quer uma cidade pacificada, uma cidade em que o cidadão possa andar nas ruas e não tema pela sua vida ou a vida dos seus familiares. A senhora comentou agora com a gente que não gosta de se vitimizar, né? Não é a função, até pelo histórico profissional que a senhora tem, né? Mas a senhora se sente perseguida hoje, perseguida politicamente? O que eu observo é que a vice-prefeita passa a ser alvo de muitas ações. E daí vem o contraponto. Será que se não fosse a Jaqueline, vice-prefeita, que passou por momentos de turbulência política, e que houve toda essa consternação, né, em torno da administração, será que se ela não fosse a Jaqueline, ela estaria nessa situação hoje, né? A Jaqueline, né? Então, eu reitero, ainda que alguém, agora eu falo olhando para a câmera, ainda que alguém tente me perseguir, pode perseguir à vontade. Sabe por quê? Porque eu não temo absolutamente nada, porque eu não devo absolutamente nada. Eu devo sim a minha consciência, eu devo sim ser um espelho de decência, um espelho de retidão, um espelho de cidadania para os meus filhos, e devo aos meus pais, a esses eu devo a obrigatoriedade de ser uma cidadã do bem, que foi isso que eu aprendi com eles. E a senhora, para a gente encerrar, como que tem sido para a senhora, aí entrando aqui numa particularidade, mas como que tem sido para Jaqueline, que chegou agora à política há 2 anos, esse conviver com essa pressão, com essas notícias, com essa perseguição dentro de casa, que a senhora acabou de falar, citou seus filhos, seus pais. Como que tem sido essa luta interna? É uma coisa muito ruim, desagradável, perturbadora até, porque os filhos passam a ser alvo de pessoas maledicentes, tendenciosas, que querem denegrir, que querem desqualificar a mãe. Os pais, idem, porque passam a ser alvo de pessoas ou de maledicências, ou às vezes até da própria mídia, que expõe, que vulnerabiliza a família da vice-prefeita da Jaqueline. Hoje, por exemplo, fiquei sabendo pela minha mãe, ela ligou muito nervosa no horário do almoço, que desde ontem à noite existe uma linha telefônica que está em meu nome, mas está alocada na casa dela, mas está em meu nome. Ela disse que desde ontem à noite, durante a noite inteira,
parte da madrugada. E hoje, durante o dia, ela recebeu mais de 100 ligações. A pessoa liga e desliga. Liga e desliga. Isso é uma perturbação. Isso pode, eu espero que não, mas pode já ser uma situação de retaliação, né? Uma situação de pessoas desavisadas, porque eu vou descobrir quem é, pode ter certeza, e vou tomar as providências. Inclusive, só finalizando, porque nós temos, eu quero deixar claro que hoje, logo após o almoço, eu própria comecei a preparar uma peça, um requerimento, uma petição dirigido à Polícia Civil de Sorocaba para instauração de inquérito contra pessoas que eu venho desde ontem monitorando nas redes sociais e que estão praticando crime de injúria contra a minha pessoa. Eu já tenho esses nomes, já tenho documentalmente isso, inclusive meu filho, eu tenho uma certa dificuldade com a internet, ele já imprimiu isso para mim, e essas pessoas serão alvo de inquérito policial, no mínimo por injúria. É porque a prática, hoje em dia, as redes sociais, a prática ela é considerada pela justiça um crime. Jaqueline Coutinho, vice-prefeita, está aqui com a gente. Vamos agradecer primeiro aqui as pessoas todas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, né? O Tiago Machado, a Jaque Alves, Marcos Stronda, a Josi Moraes, a Rayane, o Adriano Mafa, o Marco Antônio, a Kátia Regina. É muita gente que está aqui ouvindo a gente, e eu gostaria então, vamos dizer, a senhora agora está se familiarizando com esse ambiente político, então eu queria deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Bem, agradecendo a presença. Eu que agradeço, né, o convite para a gente estar aqui, agradeço ao Zenorte, me mantenho sempre à disposição e para que a gente possa debater, a gente possa conversar. Eu acho que é pelo diálogo que a gente evolui, não só espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente, enquanto político. Quero reafirmar aqui algo que eu venho dizendo nos últimos, talvez no último ano, que o ambiente político é um ambiente perverso. Isso é uma realidade, não adianta a gente querer maquiar, mas que precisamos de pessoas boas, comprometidas, responsáveis, para a gente mudar esse panorama que a gente tem hoje e que se revelou nas eleições. Foi uma eleição atípica, né? Por conta do descrédito, da desconfiança, da desconsideração que a população tem em relação aos políticos, e a gente sabe que isso é real, né? Nós não podemos simplesmente tapar o sol com a peneira, é real diante do que hoje nós vivenciamos. Essa dinâmica, falta de ética, de falta de moralidade, de corrupção que a gente tem na política. Nós teremos, eu tenho esperança. Por exemplo, eu vou aproveitar e fazer um pedido. 2020, nós temos hoje na nossa Câmara Municipal apenas 2 vereadoras. São 20 vereadores, 18 homens e 2 mulheres. Eu espero e vou trabalhar nesse sentido com todas as mulheres articuladas, engajadas, interessadas numa sociedade, na sociedade sorocabana, no sentido de uma evolução política, né? Uma evolução comportamental. Vamos fazer, quem sabe é o meu sonho, que a gente tenha uma Câmara Municipal com paridade, metade de homens e metade de mulheres. Seria um aumento aí de 5 vezes, né, no número de mulheres. Né? Nós não podemos fazer parte só de cota. As mulheres não podem simplesmente consubstanciar cotas. Elas não podem simplesmente... Isso acontece muito, por exemplo, nas eleições agora. A senhora participou das eleições para deputada, né? Inclusive a senhora entrou na chapa, não como cota, mas como uma candidata postulante, com condições Exato. reais de entrar. Foi até cotada a ser candidata a vice-governadora, né? Do candidato que está no segundo turno, inclusive. Mas a senhora viu isso, percebeu? Que as candidatas, elas são mais chamadas para cumprir a obrigatoriedade da lei do que pela representatividade da mulher? Pela proximidade com
as candidatas e com a estrutura de campanha eleitoral, eu percebi isso na eleição de 2016, no tocante às mulheres candidatas a vereadora. Como deputada eu fico um tanto distante, porque eu estou sozinha numa campanha, né? Mas é óbvio que também temos, para deputados estaduais e federais, nós temos esse perfil. Mas reiterando, nós não podemos ser cota. Eu não acho que a mulher deva ser mais nem menos que o homem. O princípio da isonomia, da igualdade de gêneros, ela existe desde que nós, mulheres, nós protagonizemos nossa história. Que nós não aceitemos cotas, que a gente não aceite imposições culturais, imposições legais, discriminações, preconceitos, porque é essa a figura da mulher, secundária, terciária, em último plano. Não, nós não podemos aceitar. Eu não aceito isso. Eu não aceito e demonstro isso para as pessoas. Enquanto eu era delegada da mulher, eu enalteci a figura da mulher no sentido dela poder sair do ciclo de violência e ser a detentora das ações da sua vida, que ela pudesse se reinserir no ciclo social, que ela pudesse ser a chefe de família independentemente da figura masculina. Né? Eu acho que tem que haver uma integração entre o gênero masculino e feminino. Mas de qualquer forma, nós mulheres, para fazermos a nossa história, a gente não pode ser jamais adendo nem penduricalho da figura masculina. Nunca fui, nem do meu pai, nem de ex-marido, nem de ninguém. E é isso que eu acho que nós mulheres temos que lutar. É difícil, porque nós temos ainda uma cultura machista, preconceituosa, que incute a partir da criança, da adolescente, essa figura de submissão da mulher. Mas nós vamos mudar isso, pode ter certeza. Jaqueline 2020, candidata, apoiadora, ainda é cedo para falar? A princípio, apoiadora. Se não tivermos um nome que realmente possa espelhar o candidato que a população espera, quer, necessita, e daí a gente pode pensar numa outra situação. Mas, a princípio, apoiadora. Eu já não queria ser candidata a deputada, acabei cedendo. Mas agora eu tenho certeza, Lincoln, eu tenho certeza que nós vamos ter bons candidatos. Tenho certeza. Sociedade parece que está mudando. A senhora continua no PTB? Continua no PTB. A princípio eu não tenho. Tive realmente no começo desse ano convite de diversos partidos, mas eu fui para o PTB em 2015, me mantenho no PTB. É óbvio que se houver a necessidade ou o interesse da minha parte em modificar, nada é perene, né? Se eu achar que para as ações que eu pretendo ter, ou o meu grupo político pretende ter, é necessário migrar para um outro partido, desde que seja um partido que não se contraponha às minhas convicções pessoais e políticas. Agradecendo então aqui a você que nos acompanhou, assistiu, pedindo que continue curtindo, compartilhando nossos vídeos, porque isso é importante para nós nas redes sociais, e agradecendo especialmente a presença da vice-prefeita Jaqueline Coutinho, que esteve aqui com a gente explicando todas as situações. Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline. Obrigado. Um abraço para todos vocês. Obrigado a você. E você já sabe, né? Continue curtindo, compartilhando. Agora são 18 horas e 8 minutos e aquele mantra de sempre, né? Está ao vivo, está no Zenorte.